Salve, salve, boa noite, obrigado pela participação de todos, sejam todos bem-vindos. Primeira live do ano, canal Preparador Anônimo. Obrigado pela companhia de todos vocês. Mais um minutinho para o pessoal engajar e a gente começa o nosso assunto de hoje, que é essa história, essa polêmica, ou essa verdade, essa curiosidade sobre os máximos solares, sobre as tempestades solares, a possibilidade de ficarmos sem internet em 2024. Vamos ver o que a gente consegue discutir e conversar com vocês aqui a respeito do tema, alguns fatos, algumas curiosidades, algumas especulações, né? E algumas coisas importantes sobre prevenção, tá bom? Vem com a gente aí. Vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje, coisa rápida, não vamos tomar muito tempo, porque esse assunto também não tem que se estender muito. Ele é um assunto bem interessante, bastante polêmico, mas ele não precisa ser muito estendido, a não ser que o assunto, as discussões, as curiosidades sejam acrescentadas aqui para a gente conseguir desvendar e desenrolar o tema. Bom, primeiro de tudo, né, a gente está escutando isso desde setembro, outubro de 2023, né, alguns até antes, que a internet vai acabar. Então isso começou com uma matéria perdida e a coisa começou a tomar uma proporção gigante. Aí pesquisadores, cientistas, a NASA, o pessoal começou, olha, pode acontecer sim. Aí o pessoal, preparadores, curiosos, cientistas, a mídia de modo geral, começou a prestar atenção no assunto e começou a ficar preocupada. A gente não viu grandes matérias a esse respeito, não está acompanhando nenhum tipo de desenvoltura mais avançada sobre o tema na mídia, nem de modo razoável, nada, está meio obscuro. Esse assunto está sendo tratado muito a fundo na internet, em grupos de preparação, sobrevivência, onde as pessoas tratam do tema, né? E muitas vezes somos tratados como os bruxos teóricos da conspiração, profetas do caos e por aí vai, né? E infelizmente algumas vezes nós acertamos. Esperamos que dessa vez nós estejamos errados, mas vamos lá. Tempestades solares são fatos que acontecem de tempos em tempos, de 10 em 10, de 11 em 11 anos, quando o Sol atinge seu máximo solar e dispensa aí no espaço camadas de massa coronal gigantescas. Não é porque o Sol dispensa essas camadas que obrigatoriamente ela vai acertar a Terra. Imagina aí o Sol e a Terra. O Sol pode simplesmente acontecer uma erupção solar, uma emissão de massa coronal, do lado que não está voltado para a Terra. E essa emissão ir para o espaço sideral afora e ficar perdida. E em 2022, se não me engano, aconteceu uma erupção dessa e ela passou despercebida, porque foi para o outro lado. E ela aconteceu, a gente ficou sabendo porque existem satélites que acompanham. Quando eu pegar esse vídeo aqui e jogar no canal, eu vou colocar algumas tabelas, algumas planilhas, para que vocês entendam melhor, por fotos e por esquemas, como é que essa história funciona. Aqui a gente vai ficar só no bate-papo e lá a gente complementa, tudo bem? Não é porque uma tempestade solar acontece que tudo acaba, não é assim que funciona. Se bem que já houveram diversas vezes na história, tá, registradas, que isso aconteceu. Tá? Nós temos aqui o evento de Carrington, que aconteceu em 1800, nos Estados Unidos, 1826, uma coisa assim, se eu não me engano, eu tenho anotado aqui, vou colocar direitinho lá para vocês, que acabou com toda a rede de telégrafo da época, tá? Que era a maior tecnologia que existia naquela ocasião. E tempos em tempos aí, vocês vão ver no gráfico, que já houveram algumas que destruíram sistemas de satélite, sistemas de GPS, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, quanto na Europa, provocou apagões e por aí afora. Então é um perigo real, tá? Não é um perigo imaginário nem fictício, ele já aconteceu por pelo menos 4 ou 5 vezes de forma moderada ou grave na história e algumas outras nem tanto, porque o Sol não estava totalmente virado para a Terra e nosso planeta não recebeu a carga total. O que poderia acontecer, que se especula, é que porventura o lado da Terra que estivesse virado para essa camada sofreria enormemente as consequências, porque
essa seria uma tempestade acumulada, digamos assim, né? Uma emissão de massa coronal acumulada. E ela viria para a Terra com força total aí. E acarretaria uma série de problemas aí infindáveis. Quando a gente fala de problemas que podem acontecer dessa emissão, desse choque com essa camada de massa coronal, com essa tempestade solar que provoca um pulso eletromagnético, eles são diversos, são variados, depende muito de onde você está, do que é que vai ser atingido, do que vai ser atingido, a forma, tá? E tem uma série de outras condições. Mas essas consequências a gente vai tratar já. Primeiro, o Sol emitindo, causando essa erupção, não significa que no estralar de dedos ela vai chegar na Terra e vai acabar com tudo. Existe um tempo. A distância entre o Sol e a Terra é muito grande. E mesmo nas velocidades planetárias que essas erupções acontecem, ela demoraria 2 dias para chegar à Terra. Então nós teríamos aí 2 dias de preparação e de prevenção, tá? Se isso for possível em alguns casos. Existe a necessidade dessa prevenção? Sim, existe. Principalmente em casos envolvendo seres humanos. Como, por exemplo, um pulso eletromagnético, ele afeta o ser humano de diversas formas. Eu anotei, fiz uma colinha aqui, interessante para a gente entender que é um assunto muito, muito técnico e eu não sou cientista, eu sou um entusiasta, né? E essa nossa live, esse nosso vídeo que vai para o canal, é uma maneira de vocês também pesquisarem, de vocês irem atrás e entenderem melhor do que é, puxarem nas pesquisas de vocês essas datas, essas referências, essas condições, modos de prevenção e tudo mais. Então fica aqui a dica, tá? Assiste essa live e vai lá correr atrás da informação vocês, que é o tema do canal, né? Busca da informação. Maravilha, então vamos lá. Da hora zero que aconteceu a emissão da massa coronal, nós temos aí 48 horas para sofrer as consequências. A Terra vai girar nessas 48 horas e um lado da Terra vai virar, né, o alvo dessa emissão. Lembra que nós temos lá nossa camada de ozônio, nós temos as nossas proteções dos polos e por aí vai. A primeira especulação ou fato que pode acontecer é a inversão dos polos. O norte vira sul, o sul vira norte. Tá? Então é uma coisa um tanto estranha, né? A gente pensar que vamos virar a América do Norte, né? Então é uma coisa meio estranha, tá? A bússola vai para o espaço e por aí vai. Se esse fosse todo o problema, a gente acabaria acostumando, mas não é bem por aí. Existem outros fatos que podem ocorrer. Primeiro fato é que tudo que for eletrônico, que tenha um circuito elétrico e seja ligado à rede elétrica, com esse impacto ele vai deixar de existir quase que instantaneamente, vai fritar. Pensando nisso, você começa a imaginar as consequências dessa situação. Então nós deixaríamos de ter automaticamente acesso à rede de satélites, que são responsáveis por nossa comunicação, transmissão de dados, internet, vídeo, rádio, tudo mais, que toda e qualquer forma de comunicação hoje em dia ela é baseada quase que totalmente em satélites e internet. Então, se isso acontecer da forma que estão pintando, acabou. Tá? Então vai acontecer. Como já aconteceu, se não me engano, em 2004, 2002, uma empresa aí, renomada, perdeu 40 satélites numa brincadeira dessa, de uma emissão de massa coronal. Eu vou deixar a referência lá no encarte do vídeo do canal. Tá? Então, se aconteceu, pode vir a acontecer de novo. Tudo bem, mas eu consigo ficar sem internet aí por uma determinada quantidade de tempo, depois volta. O depois volta que é o problema. Quanto tempo demora as consequências e o pós-erupção, que é o X da questão? Não dá para saber. Depende muito do que? Da condição, do tipo, da quantidade de massa coronal que vai nos atingir, de como ela vai nos atingir e de como esses meios vão estar protegidos. Tá? Então é uma coisa um tanto que complicada de se especular. Então depende muito da condição, do que o Sol vai mandar para a gente. Dentro desse mesmo espectro, você tem que imaginar que seres humanos que têm necessidade de acesso à eletricidade para manter a sua vida,
automaticamente eles vão ficar sem essa condição. Começando por pessoas que possuem marca-passo, bombas elétricas de emissão de insulina e por aí vai. Pessoas que estejam em unidades de saúde ligadas à máquina com suporte de vida, e aí você começa a usar a imaginação para começar a entender o que pode acontecer, né? Nesse aspecto você já começa a pensar de uma perda de vidas enorme nessa condição. Aeronaves que estejam voando, né? Navios em alto mar, embarcações, esse tipo de condição vulnerável vai ficar totalmente exposta à condição. Tá? Uma aeronave é totalmente eletroeletrônica, ela vai perder toda a sua aviônica e ela pode com certeza ser derrubada. Existe a necessidade de prevenção, né? Então lógico que as aeronaves seriam alertadas para não voar, ficariam todas em solo, mas eventualmente ou infelizmente uma ou outra pequena ou grande vai acabar, né? Porque o ser humano sempre tem aquela, não acontece, né? Então dá tempo, pode ser que sim, pode ser que não, mas a prevenção é a mãe da necessidade, então sabendo disso ninguém vai voar, espero. Mas eu vou de balão. O balão tem um motor, não é? E não é porque é um motor mecânico que talvez não possa sofrer influência. Nós temos que imaginar que essa emissão de massa coronal ela é radiação, são ondas eletromagnéticas, calor, tá? Raios UV, raios ultravioleta e por aí vai, né? Raios gama e uma série de outras condições. Pessoas que estejam expostas na praia, ao sol, que estejam olhando aquilo, que estejam em ambiente aberto, elas podem sofrer queimaduras de pele, princípio de cegueira ou cegueira completa se estiver olhando para o fato, problemas cardíacos, problemas respiratórios. Depende muito de onde você está, altitude, posição, você vai sofrer sim algum dano físico. Então ela não é inofensiva ao ser humano, sim, ela é problemática também para a vida do ser humano. Tá? Pensando nisso, você tem que pensar em outras condições. Nós temos animais, nós temos uma série de outros que vão ser afetados. Acontecendo isso, a nossa camada de ozônio, o que resta dela, vai para o espaço. Então nós temos a agricultura, meio ambiente de modo geral, que vai ser afetado. Quando nós falamos da perda de eletricidade, que é o principal fator que se tem conversado, né? Vai acabar a internet. Você pensa que tudo que é monetário, financeiro hoje em dia é ligado à rede. Então você não vai ter caixa eletrônico, você não vai ter transação financeira de nenhuma espécie. Tá? Eu tenho bitcoins, não tem mais. Eu tenho acesso ao caixa eletrônico, não vai ter mais. Carros fortes não vão conseguir abastecer, porque eles não vão conseguir retirar do local. Não vai ter energia elétrica. Se não tiver energia elétrica, não tem como abastecer veículos. A logística de transporte de alimentos, essa logística de lavoura, mercado casa também não vai deixar de existir, porque não vai ter o transporte. Caminhões elétricos, bateria, vai tudo para o espaço, os carros vão ficar todos parados. A condição de logística, de transporte modal, seja ele qual for, vai ficar parada. Por falta de combustível, por falta do próprio meio de transporte, tá? E pela inviabilidade desse transporte. A gente tem que lembrar que mercados, hipermercados e qualquer outro meio de fornecimento de insumos de subsistência para o ser humano, em grandes centros, ele tem estoque para no máximo 5 dias. Isso no melhor dos casos. Se você está numa cidade grande igual São Paulo, você sabe que o mercado é abastecido de 3 em 3 dias, seja ele qual for. Então você tem aí um estoque limitado de comida. Tá? Então você começa a ter um consumo excessivo no correr do tempo e a não reposição desses alimentos até o fim dos estoques. Você tem aí a falta de sistemas de proteção, de segurança, que com certeza vão impelir algumas pessoas a quererem se aproveitar dessa condição, o que pode causar aí distúrbios e até um caos social do pessoal que acha que levar uma televisão, levar um rádio para casa numa situação dessa é vantagem. Então, como a história já mostra, a gente já passou por isso algumas vezes. Algumas pessoas, né, se aproveitam dessa condição para obter algum tipo de vantagem física. Eu vou depredar aquela lógica porque eu quero levar uma TV. Com coisa que ele vai comer a TV ou vai ter onde ligar a TV. Mas essa lógica, ela existe, apesar de ser ridícula, ela existe. As pessoas vão se aproveitar dessa situação. Tá? Isso, estou falando tudo em um caso bem básico. Tá? Isso pode evoluir dependendo a quantidade de tempo que as consequências desse fato perdurarem, isso vai piorar com certeza.
Mas nós temos forças de segurança que vão impedir isso. As forças de segurança são feitas por pessoas. Essas pessoas vão para casa para cuidar dos seus. Então, numa situação prolongada, espera-se que a lei e a ordem vá para o quiabo. Então, seja o que Deus quiser. Tá? A história mostra que pessoas desesperadas, elas perdem totalmente o senso de humanidade. E juntas, aglomeradas em bando, o efeito turba, né? O efeito manada, as pessoas começam a agir de forma como nunca agiriam na vida de uma situação convencional. Então nós temos aí condições que afetariam transportes, eletricidade, comunicação total de modo geral. Nós temos aí a falência total da internet. Mas é o mundo inteiro. Principalmente, ou essencialmente, o lado voltado para o impacto da camada. Mas por ser uma rede integrada, provavelmente o contexto geral, todo o sistema vai cair. Ele pode até voltar em alguns pontos, porque a internet não tem um único servidor, ela não vem de um único local, ela é uma rede, então ela não tem um ponto de início e um ponto final, ela é uma gama de pontos e alguns serão fritos, outros podem se salvar. Se eles vão funcionar em rede, é outros 500, aí depende mais de uma pessoa que tenha noção desse sistema de interligação de dados para poder comentar isso melhor. Eu acredito que não. Por quê? Porque por ser uma rede, ela demanda de pontos. Então ela vai ficar muito limitada a regiões que eventualmente vão sofrer com a queda de energia elétrica. Apagões é uma realidade. Por quê? Mas nós temos aí usinas hidroelétricas. Usinas hidroelétricas, elas trabalham com eletricidade. Pulsos eletromagnéticos, elas fritam motores, elas desligam motores. E esses motores não são religados. Assim como rádios comuns, comunicação, telefone, celular, tudo esse meio que nós conversamos aqui agora vai deixar de existir. Supõe-se que a tecnologia que vai sobrar de um impacto desse, de grande proporção, será a tecnologia equivalente aos anos 1700. Tá? Então é uma coisa bastante difícil da gente entender com o nível de civilização que nós temos hoje em dia, com a dependência de tecnologia e com a dependência humana dos meios de comunicação, informação, dados e por aí vai. Nós, seres humanos, no nosso nível de civilização, nós ficamos totalmente dependentes, tá, da energia elétrica e da informação gerada, seja por qual meio for, seja televisão, rádio, internet, seja lá por qual meio for. Tá? Então, toda a nossa vida é gerenciada nesse tipo de sistema, principalmente com GPS. Por quê? Lavouras hoje são comandadas por sistemas integrados, meios de transporte, metrô, ônibus, trem, avião, balsas, elas são gerenciadas por meios integrados, via internet, via dados, via Wi-Fi, Bluetooth, isso tudo vai deixar de existir. Até que nós consigamos reengajar tudo isso para fazer eles funcionarem, de uma forma contínua, eu acredito que vão aí meses. Tá? Não sei a quantidade de tempo e não sei também se as empresas ou os órgãos ligados a isso estão preparados para essa religação de forma arcaica, digamos assim. Porque a gente só olha para frente, né? A gente não se previne para, porventura, ter que voltar para trás, tá? No nosso nível de tecnologia. Então é uma questão bastante complicada quando a gente fala de temos que usar aí carroça, bicicleta, que são meios que provavelmente não serão afetados. Todo e qualquer outro meio eletromecânico vai ser afetado, sim. Tá? Então, mas de modo geral, como eu disse, o lado voltado para o impacto da camada, com certeza vai ser mais afetado. Ela pode acontecer no planeta inteiro? Pode, dependendo do nível da força do impacto disso. Lembra que nós somos uma esfera, né, um ovoide, que o impacto pode sim percorrer. Tá? Ainda mais sem a nossa proteção eletromagnética, ela vai para o solo. É como se fosse um choque elétrico, ela vai para o solo e corre. Tá? Isso vai perdurar o planeta inteiro. Esse efeito pode durar de 2 horas a dias. Tá? Depois que esse efeito passa, depois virão essas consequências que eu falei. As consequências imediatas, de imediato, hora zero mais 48 horas ali e alguns minutos, é a perda de sinal de internet, rádio, comunicação de modo geral, GPS. As pessoas, né, que estão ligadas à eletricidade para subsistência de vida, com certeza vai ficar um tanto complicado esse tipo de situação.
Tá? E a demora na volta é o problema. Ah, mas queimou aquele motor, a gente troca. Não troca. O próprio motor com o circuito elétrico, mesmo desligado e guardado, ele é destruído. Ah, mas vamos construir umas gaiolas de Faraday para guardar esse equipamento. Maravilha, pode ser que existam sim. Eu conversei com um amigo esses dias que ele falou que existem sistemas já que você adquire e instala no seu veículo, instala na sua casa, tá? Que bloqueiam esse tipo de situação. Mas esse tipo de situação via rede, via fio. Tá? Só que esse tipo de emissão de massa, ela vem via o ar. É como se fosse uma airborne. São ondas eletromagnéticas, elas não vêm só pela rede elétrica, elas vêm pela rede elétrica saturadas, vinda das usinas hidrelétricas que sofreram aquela carga. É a mesma coisa quando um transformador estoura. Queima uma geladeira, queima uma TV, aquele excesso de carga. Só que esse excesso de carga vai ser infinitamente maior. Só que num curtíssimo espaço de tempo, suficiente para queimar tudo. Então você tem aí uma condição bastante complicada com relação a esse tipo de situação. Se existem meios de proteção, de prevenção, de resguardo desse equipamento, tá? Com certeza sim. Sistemas de proteção. Tá, o Felipe está comentando aqui que existem um sistema de proteção. Sim, existem sistemas de proteção, que a gente tinha comentado, até foi com ele que eu conversei esses dias atrás. Tá? Existem sistemas de proteção que podem sim, dependendo da quantidade de emissão, da quantidade, do nível do estrago, digamos assim, fornecer uma proteção. O detalhe é que nem todos terão esse tipo de proteção, nem todos os sistemas, mesmo em nível governamental, têm esse tipo de proteção, porque ninguém espera isso. Tá? Ninguém se prepara para esse tipo de situação. Lógico, algumas empresas têm esse nível de proteção? Tem, com certeza tem. Elas vão ficar isentas? Não sei. Tem que acontecer para a gente saber. Tá? Vamos ver lá o que é. Mesmo assim é limitado. Sistemas de proteções têm limitação. Né? A quantidade da carga, né, que vai ser mandada, que é o X da questão. Se for, estamos esperando uma tempestade solar a pior das décadas, tá? Aí uma coisa fica complicada. Mas foi uma tempestade solar comum, é outra história. A comum que teve há um tempo atrás queimou os 40 satélites lá. Não foi grande coisa em nível global, mas, né, é de se pensar que pode ser diferente. Então, no pior dos casos, estima-se que nós vamos ficar sem acesso à eletricidade e à internet, informação, aí por cerca de 3 meses. Tá? Se hoje em dia as pessoas não conseguem ficar 1 hora sem pôr a mão no celular, sem a televisão, sem o rádio, sem meios de entretenimento digital, imagina 3 meses. Tá? E se esse fosse o problema, tá tranquilo. A nossa preocupação principal é com relação aos modais de transporte. Tá? São as necessidades de reposição de alimento, o atendimento hospitalar, o atendimento a emergências, que vai ficar extremamente afetado com essa condição. Mas eles não usam internet. Hospitais, com certeza, usam eletricidade, muita internet, muita. Tá? Todo lugar que você vai no hospital, ele tem sistemas informatizados, principalmente em UTIs. São equipamentos avançados que nos deixam vivos, põem essa condição para a gente, só que eles vão ficar totalmente afetados. E uma vez deteriorados, afetados, eles não têm volta. Teremos que comprar outro e repor, mas comprar outro como? Se comprar também o estoque vai ter fritado. Vamos ver o comentário do Felipe aqui. Uma coisa que eu não acredito é que a sociedade irá se juntar. Bom, isso aí é uma coisa meio complicada, né? Voltar ao que era. Nós temos um probleminha com relação ao ser humano se juntar, né? Em grupos e trabalhar em conjunto em algumas situações. Porém, eu ainda tenho fé na humanidade que em uma situação extrema, né, as pessoas consigam, em prol de uma causa própria, né, se juntar para fazer com que as coisas voltem. Mesmo porque, né, se não acontecer isso, vai ficar bem mais complicado do que se espera. A gente torce para que tudo isso que a gente está comentando aqui seja uma mera especulação, de um nível bem inferior, mas a polêmica e o medo e a especulação que isso tem gerado, essa queda da internet, ela é uma coisa a se pensar, porque se lá em 1800 e alguma coisa, o Felipe até comentou comigo, ele sabe a data mais precisamente, o evento de Carrington acabou com a comunicação da época, porque uma tempestade, um máximo solar
atual de grande porte não poderia acabar com o nosso principal meio de comunicação hoje, que seria a internet. Ah, mas minha TV não vem via internet. O seu cabo de TV, seu cabo de Wi-Fi vem da rua. Esse cabeamento vai ser fritado, ele vai ter que ser trocado inteiro por um cabeamento novo, se ele existir. Depois que ele for fabricado, né, depois que a máquina que fabricar ele for refeita, depois que a máquina que cria a máquina for refeita, fizer isso. Então é uma corrente inversa. Então é uma coisa bastante complicada. Lógico, vai dar-se prioridade, com certeza, a meios necessários para que, como um exemplo, a sua internet vai ser a última a voltar. Vão se pensar primeiro internet de bancos, internet de hospital, internet de sistemas de segurança e por aí vai. A internet domiciliar, aquela que você precisa, vai voltar depois de muito tempo. Nossa internet de lazer é o menor das nossas necessidades numa situação dessa. Ele comentou aqui o evento de Carleton, 1859. Tá? Se você for pensar em meios de tempo, 1859 para 2024, você tem aí 1800, 1900, 2300 anos. Se muito, arredondando toda a coisa. Né? Então você teve aí eventos e são de 11 em 11, de 10 em 10 e vem acontecendo. Todos eles aconteceram. Os que não atingiram a Terra é porque ocorreram do lado de lá do Sol e não acertaram a gente. Os que acertaram foram poucos e os que foram de nível médio fizeram o estrago que já fizeram. É isso aí. Né? Transformador de rua. Todo mundo já escutou um transformador explodindo. Imagina todos explodindo. Tá? É o que vai acontecer. Então você tem aí blackouts, pessoas presas em elevadores, tá? Pessoas presas em ambientes fechados. Você imagina, vamos dizer, vamos especular um submarino. Lógico que ele não vai estar submerso, mas se ele estiver submerso, ele vai virar um caixão, ele não vai conseguir subir. Navios em alto mar vão ficar à deriva. Qualquer outra embarcação que tiver no raio de acesso vai ter esse tipo de situação. Então não tem muito por onde fugir. Tá? Efeitos são diversos. Tá? Eu tenho uma lista lá que eu vou deixar no vídeo para que vocês entendam os efeitos que isso pode acontecer. Então você tem condições extremas. O que ocorre, o que vai ocorrer, como eu já comentei, a importância que eu gostaria que, principalmente os preparadores, os preppers, os sobrevivencialistas olhem, é o tempo. Quanto tempo vai durar e quais os meios de prevenção. A prevenção para esse tipo de situação, eu acredito que ela não seja muito efetiva, dependendo da quantidade de situação com relação a esse tipo de impacto. Eu vou pôr, Felipe, depois vai para o canal. O que nós podemos fazer de modo geral é nos prepararmos para o pós. É aquela velha história, né? O mercado vai ficar sem comida. Previna-se. Por quanto tempo? No mínimo 3 meses. Tá? Em estoque de comida para ir no mínimo por 3 meses. Água e comida, né? A gente também consome água. Medicação de uso controlado. Você não vai conseguir comprar na farmácia, porque os computadores não vão conseguir liberar. Mesmo que você tenha um farmacêutico camarada, ele não vai conseguir acessar o sistema. Provavelmente esses medicamentos vão acabar no estoque dele, ele não vai ter como repor, porque não vai ter como chegar até ele. Mas bomba de combustível, eletricidade, não vai abastecer. Eu vou pôr uma bomba manual lá. Maravilha. Você pensou nisso junto com outras 5 milhões de pessoas. O estoque do posto vai acabar rapidinho. Ou vai ficar reservado para órgãos de segurança. Mas para pôr esse combustível aonde, se os carros não vão funcionar? Mas todos os carros? Provavelmente todos os carros que têm aí uma bateria e sistemas elétricos. Tá? Então você vai ter uma coisa desnecessária. Eu vou usar um gerador. Gerador tem sistemas integrados elétricos, também não vai funcionar. Eu tenho painéis solares. Painéis solares têm sistemas de inversor, tem sistemas de proteção, tem baterias que também vão deixar de funcionar. O que eu gostaria que vocês entendessem é que não vai ter eletricidade e não vai ter comunicação. Tá? Imagina que você vai ficar num acampamento no meio do mato, na fogueira, por 3 meses. Banho gelado, sem comunicação. Essa é uma realidade que se aventa numa possibilidade
de um evento de grande proporção. E não é especulação, é um fato. Porque tudo isso que eu comentei demanda de eletricidade. Luz elétrica, essa luz que nos ilumina, tá? Então ela vai deixar de existir. A gente vai começar a trabalhar no sistema de dormir com as galinhas, né? O sol foi embora, você vai dormir também. O problema principal que eu vejo são dois: a reposição de suprimentos e a segurança. Tá? Você sempre vai ter pessoas que não vão se preparar, que são lembre-se sempre da cigarra e da formiga, né? Você vai ter um monte de cigarra por aí que não vai se preparar e vai querer sobreviver de qualquer forma. Então, a primeira atitude da pessoa desaculturada e da pessoa despreparada é a violência. Então, você vai ter que se prevenir com relação a isso. E a gente já vive hoje uma escalada de violência gigantesca numa condição, digamos assim, favorável. Imagine numa condição desfavorável. Ah, mas isso é especulação. Bom, não é tão especulação. A gente tem aí na história, a história prova, né, que pessoas em determinadas condições, elas metem o pé pelas mãos e fazem um monte de besteira. Você tem aí referências desse tipo de situação. Você tem distúrbios que houveram na Inglaterra, você tem distúrbios que houveram na África do Sul, você tem distúrbios que acontecem por aí afora. Então você tem condições de pesquisar isso e entender que isso é um fato. Ele pode acontecer, não significa que ele vai acontecer, tá? Mas a gente trabalha com o quê? Com a prevenção. Esperamos o melhor de tudo, mas estamos sempre preparados para o pior. Não adianta falar que eu não tenho chance, Deus não gosta de mim, Deus quis, Deus não mete Deus nisso. A obrigação é sua de se prevenir, tá? Ele vai só te ajudar, dependendo da sua fé, da sua vontade e por aí vai. Outro fato importante: acontecendo isso, tá, você vai ter que se virar. Pessoas que moram em ambiente urbano fechado, elas vão ter acesso a recursos extremamente limitados. Pessoas que moram em áreas interioranas, áreas rurais, elas têm sim uma chance maior, devido à própria condição da sua subsistência no local. Levando em conta que lavouras, criações, etc., podem e serão afetadas por esse tipo de situação. Eu posso aí ter uma criação de aves inteira que pode simplesmente morrer. 1.000, 2.000, 3.000 aves, né, numa situação dessa, porque simplesmente o máximo solar pode afetar de tal forma que mata esses animais. Mas isso é 100% certo? Não. Mas pode acontecer? Sim. Tá? Esse máximo solar interfere de uma tal forma de que, havendo essa condição, peixes vão começar a não ter senso para onde vão, aves podem voar em direções diferentes. A inversão magnética interfere de modo geral nessa condição dos animais. Então faz uma bagunça generalizada em tudo. Então você tem aí uma necessidade de prevenção extremamente necessária em todos os aspectos, tanto da sua subsistência, da sua família, quanto na segurança de sua família. Eu vou fazer uma retirada para o meu local de fuga, tá? Logo depois que eu souber que aconteceu. Beleza, maravilha, é o que se espera, que você tenha um plano de fuga pronto, testado e de prontidão. Mas para onde você vai, aí também é uma necessidade importante. Não espere que você vá ter tecnologia disponível onde você vai. Aconteceu no hemisfério oriental, no lado do Japão, da Ásia, e não atingiu aqui. Mas também pode acontecer aqui e não acontecer lá. Ou pode ser generalizado. Tá? Então as consequências, elas ainda são especulativas. Lógico, existem meios, existem sistemas que fazem essas projeções de eventualidades, de perdas e tudo mais. Uma coisa que há de se pensar é que vidas serão perdidas, poderão ser perdidas, e não são poucas. Tá? Então essa visão remete à total prevenção. Você não se expor nessa situação e tentar se prevenir. Qualquer meio de transporte, qualquer meio eletroeletrônico, qualquer coisa pode sim gerar um choque, uma descarga elétrica. Então tem que se ter essa prevenção. No pós-segurança, a reposição de alimentos. Então isso é uma retórica que você tem que pensar e tem que se preparar. Mas quando isso vai acontecer? Não se sabe. Depende do nosso amiguinho Sol. Pode se prevenir. A gente vai conseguir ter certeza absoluta quando ele acontecer.
aí com certeza vai ser noticiado, esperamos que seja noticiado e as pessoas, nós consigamos nos preparar. Mas não adianta você receber a notícia, aconteceu, vai acontecer, daqui 48 horas vai acabar tudo. E você começa a correr para se prevenir depois que você recebeu a notícia. Aí não dá mais tempo, né? Aí você vai ser mais um nos outros 10 mil no mercado, numa farmácia, num posto de gasolina. Então, é uma questão de você também tentar entender qual é a real necessidade depois. Não adianta eu correr para um posto de gasolina para abastecer o meu carro, se meu carro não vai funcionar. A minha necessidade seria comida, água e segurança. Ou me evadir daquele local para um local onde eu possa repor esse tipo de situação com segurança. Mas me evadir do meu local para um outro local vai depender de onde essa tempestade vai atingir. Não adianta eu sair de São Paulo e vir para o interior se ela vai atingir o Brasil. Então, não tem como. Mas eu vou pegar um avião e vou para a Europa. Provavelmente aviões não vão estar voando. Tá? Eu tenho um jatinho particular. Outros 500. Talvez o seu piloto não queira correr o risco. Talvez você não queira correr o risco também. Então, são situações a se pensar. Então, o que é que eu vou fazer? Aí é que tá. Você vai ter que se prevenir, montar a sua localidade, o seu forte, né? A sua fortaleza e ficar dentro de casa. Não tem muito o que fazer. Mas isso pode provocar terremotos, maremotos, não sei. Provavelmente, se interferisse na Lua, na trajetória da Lua, eu até acredito. Mas como não vai, as consequências são essas que a gente comentou. Falta total de energia elétrica, falta de comunicação. E isso acarreta aquilo que eu comentei. Pessoas em elevador, hospital, meios de comunicação, segurança e por aí vai. Por que a gente está batendo tanto nesse quesito segurança? Porque é um fato extremamente importante, vai acontecer. Tá? Então, a prevenção nesse quesito é extremamente importante, principalmente na prevenção com relação a alimentos. Então, façam estoques. De modo geral, todo preparador vai ter isso. Pelo menos 3 meses de alimento em casa. Isso é uma coisa muito comum. E é um fato que a gente discutiu em lives, em vídeos, em bate-papo com relação à pandemia. Pessoas que conseguiram se sobressair ali em uma condição melhor são aquelas que tinham estoques, tá? Preparadores. Eu conheço preparadores que nem sentiram praticamente essa necessidade, porque eles tinham estoques gigantescos de comida, planejados para 2, 3 anos. Tá? Então, são situações bem diferentes da nossa realidade. Nossa realidade é a de correr para o mercado toda vez que a gente tem uma necessidade. Mas não custa nada a gente voltar aos meios como eram nossos pais antigamente, né? Pelo menos os meus. A gente ia para o mercado e fazia a compra do mês. Estocava comida por mês, sobrava, comprava outra, chegava uma hora que você não precisava nem ir no mercado, por 2, 3 meses que tinha em casa. Só ia buscar uma ou outra mistura. Então, se nós pensarmos dessa forma, não seremos pegos de surpresa. Mas eu vou ter água em casa. Não vai. Empresas de saneamento básico que fornecem água, elas demandam de energia elétrica e internet. Tá? Isso acabou o fornecimento de água, acabou a remoção de esgoto, acabou todo esse tipo de sistema de fornecimento. Então você vai ficar literalmente sem nada, sem nenhuma tecnologia que sirva a você ou o padrão de vida que você tem. Então você vai entrar num modo de sobrevivência pelo período até que a próxima lâmpada consiga ser acesa. E aliás, as lâmpadas, todos os sistemas elétricos vão ter que ser refeitos. Cabos serão fritos e por aí vai. O prejuízo desse tipo de situação é quase que imensurável. Tá? Seria quase recomeçar do zero, voltar lá atrás, em 1700 ou 1859, né, no último evento, e voltar de lá para cá. Mas lá em 1859 tinha telégrafo. Hoje não se existe mais telégrafo, nós temos outros meios. Então você tem que imaginar que seria mais para trás ainda. Tecnologias muito arcaicas, que não demandam de eletricidade, nenhum sistema eletroeletrônico ou motriz, com certeza vão continuar funcionando. A força principal nessa situação será a força dos seus braços, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, há de se pensar no que fazer, né? No qual tipo de prevenção, aonde você está e acompanhar o desenrolar dessa história de uma forma bem séria. Mesmo que pareça especulação, mesmo que seja uma coisa de ficção científica, digna de um filme, ela é uma realidade. Ela já aconteceu e vai acontecer de novo. O que a história nos ensina é não menosprezar e não desmerecer o que já aconteceu, porque ela acontece de novo sim. A vida é cíclica, as coisas voltam em intensidades diferentes. Então,
a prevenção sempre foi, sempre vai ser o melhor remédio, tá? Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, que é alguma pergunta aqui para interagir, porque não tem muito mais o que falar a esse respeito, a não ser a gente começar a discutir sobre meios de prevenção, o que fazer, situações adversas, tá? E coisas que a gente possa tentar entender, pesquisar juntos com relação a esse tipo de situação, tá? Porque é uma situação que pode sim acontecer ou não. Que vai acontecer, vai. Depende do tipo, a quantidade, né, dessa situação, tipo o grau dessas consequências, né? Então é uma coisa a se pensar. Então a gente espera que, eu particularmente espero que ela não seja da forma que se demonstra, tá? Mas é uma situação. Agradeço, Júnior. Eu vou deixar no encarte do canal, no Preparador Anônimo, no YouTube, referências de pesquisa, tá? Para que vocês acessem alguns links, tá? E possam pesquisar por vocês mesmos. E tem sempre os meios de contato, né? Que vocês queiram entrar, conversar, bater um papo, discutir, fazer aí um bate-papo para a gente tentar entender quais as formas que a gente pode tentar prevenir isso. Como eu falei, a gente pode tentar resguardar rádios, radioamador, sistemas de walkie-talkie, de ondas curtas, em gaiolas de Faraday, fazer sistemas de proteção. Sim, pode-se. Tá? Aí tem que ver se ela é bem feita, que tipo de quantidade, proteção redundante uma sobre a outra. Tá? Um detalhe que eu não sabia, eu fui pesquisar. Não é porque o seu walkie-talkie, seus rádios estão dentro de uma gaiola de Faraday que eles vão funcionar. A hora que eu tirar esse rádio de lá, se o efeito continuar no ambiente, ele frita menos 2, 3 dias depois. Então eu não posso simplesmente abrir a gaiola lá, a caixa com a minha proteção e tirar esse equipamento quando eu quiser. Eu tenho que testar se ainda existem os efeitos correndo, porque ele vai passar, tá? É como se fosse um incêndio. Ele acaba, tem um rescaldo, ele resfria e acabou. Esse acabou depois quanto tempo depois? Vamos lá. Quanto à tecnologia avançada que temos hoje, conseguimos mais informações antecipadas a respeito. A Fabiana comentou com a tecnologia que nós temos hoje em dia, se nós temos antecipação dessas situações. A informação ela é uma das principais ferramentas que existem hoje em dia. A falta da informação gera uma confusão danada. O excesso de informação também. Tá? Então a gente nós, de modo geral, temos que prestar atenção no seguinte: a fonte dessa informação, se ela é fidedigna ou não, porque vai ter um monte de especulação, como já tem, tá? E se essa informação vem. Tá? Porque existe uma situação que a gente já viu acontecer em algumas catástrofes, em algumas situações, de se resguardar a informação até que os meios de prevenção se preparem ou possam agir para depois soltar a informação. Né? Espera-se que hoje, com o nível de informação que nós temos, com o tipo de divulgação que nós temos, de amplo espectro, não só de mídias oficiais, mas também de mídias não oficiais, de pessoas que postam, liberam esse tipo de informação, que no momento que isso acontecer, segundos depois nós já saibamos do fato. Tá? Porque pode sim acontecer de que essa informação seja restrita em algumas situações para evitar o caos, aquela história que a gente conhece. Não falei, não soltei para evitar o caos, evitar o pior. Então existe sim essa informação. É uma coisa quase impensável, mas ela pode sim acontecer como já aconteceu. Tá? Então é ficar atento a qualquer meio de informação que coloque esse tipo de informação, jogue na rede, jogue no ar, tá? Esse tipo de informação. A gente vai coletar essa informação e vai pesquisar por meios oficiais, né, se isso é um fato. Uma maneira bem interessante, né, que os preparadores, principalmente os preparadores americanos, fazem, é olhar se as ditas celebridades, os políticos, somem. Quando eles começarem a desaparecer, é preocupante. Tá? Então, se eles estão ali no meio, ali na retórica, no dia a dia, no seu dia a dia normal, é uma coisa. Agora, se algumas pessoas chaves começarem a procurar meios de proteção, é uma coisa meio complicada. Né? Então, tem pessoas que vigiam o presidente americano, o presidente russo, né? Quando eles saem às pressas
da Casa Branca, de algum lugar, e falar, está acontecendo alguma coisa, então já dá para se especular. Hoje em dia nós temos observatórios particulares, observatórios de universidades, observatórios particulares, né? Nós temos entusiastas aí que acompanham até muito mais do que alguns órgãos esse tipo de situação. Nós temos aí sites que acompanham, de pessoas aí que fazem um bom trabalho, que acompanham essa condição, né, e acabam colocando essas informações para a gente. Então a gente demanda também desse tipo de informação e de que essas pessoas continuem prestando esse tipo de serviço. Tudo bem? Aí, deixa eu ver aqui. Nós temos aqui uma série de pessoas que acabaram entrando. Eu não agradeci, agradeço a vocês aqui que entraram depois do começo da live. A íntegra dela vai estar no nosso canal no YouTube, se vocês quiserem acompanhar depois, tá bom? Eu peço também que vocês se inscrevam lá, dê uma força pra gente, pro canal Preparador Anônimo, e aqui no Instagram também, né, o @Preparador Anônimo. Então é uma forma de vocês prestigiarem o nosso trabalho para a gente conseguir continuar nessa jornada aqui de informação, tá, e prestação de serviço para vocês. Lembrando também que, vendendo a sardinha, né, nós temos aí cursos, tá? Nós terminamos um aí bem legal, básico de sobrevivência, para um pessoal muito legal, e o vídeo está lá no canal, das técnicas básicas de sobrevivência, que em algumas situações vão acabar sendo necessárias, tá, numa situação desse tipo, tá? Às vezes até mais necessárias do que a gente imagina. Eu tenho a gente estava conversando esses dias atrás, no pior dos cenários. Conversamos os cenários, né, do mais simples até o pior dos cenários. Tá? Cenários de cinema, né? Se tudo der errado. Se tudo mais der errado e tudo que a gente espera não aconteça, uma situação desse tipo em nível global, ela pode perdurar aí por anos, tá? Até que se consiga se safar dos efeitos, reconstruir o que precisa ser reconstruído da forma que começou a ser construído lá atrás, e se chegue num nível de tecnologia que se consiga ao menos restaurar algumas coisas que nós temos hoje. A gente estava comentando que, tipo, um exemplo, uma usina hidroelétrica, tá? Ela pode sim voltar a gerar energia tempos depois, porque a força que a move é a água, e ela vai acabar fazendo o dínamo da usina, né, digamos assim, voltar a funcionar. O problema é você distribuir de novo essa energia gerada, tá, para fontes de conversão, redes de transmissão, os cabos elétricos na sua rua, transformadores e por aí vai. Então, seria um recomeço bastante longo, aí com relação, podendo durar aí, depois dos efeitos, décadas, para você conseguir repor o cabeamento elétrico de ruas, transformadores sendo refeitos e por aí vai. Tudo que nós vemos hoje em dia, imagina que você teria que voltar lá no seu avô, no seu bisavô, e ele viu o primeiro ser colocado para chegar onde chegou hoje. É exatamente isso que pode acontecer, porque é aquilo que a gente estava brincando, né? A máquina que faz vai ter que ser feita pela máquina que criou ela, a máquina que criou ela vai ter que ser feita, e é um retrocesso, né? Até alguém pegar uma forja e começar a bater um ferro que criou, e por aí, é uma coisa de maluco. Então são consequências assim imensuráveis. Num nível avançado, as pessoas sim vão partir para a sobrevivência exatamente como ela era. Técnicas de sobrevivência vão acabar sendo as técnicas de vida. E você vai ter que aprender a caçar, pescar, preparar seu alimento, fazer a sua roupa, né, arar a terra, plantar. Vai ser um recomeço perfeito, desde lá de trás para frente. A situação principal dessa história toda é como fazer isso. Imagina que você tem problemas de saúde que vão ter que ser atendidos. Você vai ter médicos, mas ele não vai ter o nível de tecnologia, de medicação que tem hoje em dia. Remédios, antibióticos vão ser mais valiosos do que ouro, né? Então são coisas assim que quem tem vai conseguir ter um status, uma importância gigantesca. Isso também vai acabar. Quem conhece medicina natural tem uma vantagem nesse espectro. Pessoas que venham a ter uma dor de dente, que venham a ter uma crise de apendicite, uma cólica, né? Uma crise de asma pode ser fatal numa situação dessa. Então a gente tem que começar a imaginar em meios de paliativos, de passar por essas situações.
São coisas assim bastante complicadas. Pessoas vão ter que produzir seu alimento, produzir a sua segurança, e sempre vai ter o problema de pessoas que vão querer se aproveitar dessas situações. Então, como o Felipe comentou lá em cima, as pessoas vão ter que começar a se unir, dar as mãos e começar a fazer com que a coisa funcione, que seria o primeiro fator a se vencer nas diferenças humanas, né? Hoje em dia, diferenças não faltam, né? Falta integração. Então, numa situação dessa, quem sabe, né, o ser humano aprenda a viver em sociedade de verdade. Então, é uma condição bastante complicada. Eu acho que aqui, acredito que eu tenha abordado todos os temas, todas as situações, as possibilidades, feito algumas ponderações, e vocês acredito que tem algumas perguntas. Se vocês não tiverem, eu acho que a gente pode dar por encerrado aqui. Eu vou editar esse vídeo e colocar lá no canal, junto com as referências, para que vocês possam acompanhar. Se houver uma necessidade, surgir aí um interesse, dúvidas, ou pessoas que queiram apresentar suas opiniões, aqui a gente pode fazer um bem bolado, aqui, fazer uma videochamada e chamar pessoas novamente para uma live em grupo. Tá? Por enquanto, isso aqui fica com uma introdução ao tema. Se tem alguma informação, precisa de mais alguma coisa, querem comentar? Tranquilo, tranquilo. Eu acho que lá em cima já deu. O pessoal que entrou aqui agora, pegando o barco andando. Vamos lá. Nós estamos aí, o pessoal vai ter que pegar lá do começo. Enfim, é um tema interessante. Certo, gente? Eu acredito que tenha abordado os temas aqui. E se vocês não tiverem mais nenhuma questão, nenhuma ponderação, a gente vai encerrando nosso bate-papo aqui, meu bate-papo com vocês. E eu espero que a gente consiga fazer isso aí mais vezes, que vocês acompanhem lá o canal. Maravilha. Bom, de qualquer forma, obrigado pela atenção de vocês. Agradeço de coração vocês terem acompanhado. Curte, compartilha o nosso trabalho. Dúvidas, a gente sempre está à disposição por aqui para atender vocês. Não fiquem com a dúvida, tá? Pesquisem, corram atrás, chamem a gente ajuda. Maravilha? Obrigado de coração, Alexandre Martins, canal Preparador Anônimo. Fiquem bem seguros. Forte abraço.